Hoje é o quarto dia da Semana Ativamente Saudável e a proposta desses dias é a gente colocar em pauta um assunto tão importante na nossa vida que é ser saudável, que é criar hábitos saudáveis, que é ser uma pessoa que realmente cuida da sua saúde pensando em vários resultados. Né? A Carol vai falar um pouquinho da história dela hoje. Inclusive, quando eu contei a minha história, eu falei que alguns amigos meus se inspiraram no meu estilo, me acompanharam na mídia e acabaram que, por conta de uma atitude minha que eu mudei o meu estilo de vida, algumas pessoas se sentiram animadas também a iniciar esse processo. E a Carol foi uma dessas pessoas que foi muito legal, porque a gente teve uma amizade muito forte quando a gente era criança e adolescente, né? Estudamos juntos durante um longo período e por conta das responsabilidades da vida, por conta das coisas que foram acontecendo, a gente acabou perdendo esse contato. E aí o que conectou a gente novamente foi essa busca pelo estilo de vida, essa busca por ser cada dia melhor, ser a nossa melhor versão, como a gente fala. E eu queria que você contasse um pouquinho, Carol, sobre você, de fato, a sua história, o que você acha interessante falar para as pessoas, porque tem muitas pessoas que às vezes têm várias desculpas, vários, vamos dizer assim, barreiras e obstáculos que elas se colocam e que talvez você passou por isso também e elas vão se inspirar com a sua história e com todos os desafios que você teve que enfrentar. Então pode falar, como eu te disse, sem pressa, com muitos detalhes, conta um pouquinho da sua história, fala um pouquinho da Carol aí para a gente te conhecer, saber da sua realidade, depois a gente entra mais no profundo do tema de estilo de vida. E muito obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Carol. Tenho 29 anos. Tem uma galerinha aí que me conhece já. É, eu sou servidora pública há alguns anos, né? Acho que desde os 23. É mais ou menos isso. E tenho um filho de 9 anos, um rapazinho já. E estou cursando o curso de Ciências Aeronáuticas com o objetivo de me tornar uma pilota de avião, que agora é um grande sonho a ser realizado na minha vida, né? E com fé em Deus eu vou chegar lá. Bom, a minha história começa a ser bem impactante mesmo a partir dos meus 20 anos, né? Que foi quando eu engravidei do meu pequeno grande homem. Ah, eu, E a minha rotina já começou a ser muito agitada a partir daí, né? Desse momento que eu é, assumi essa responsabilidade de ser mãe, essa missão, né? E com 20 anos, eu era uma pessoa muito nova ainda para assumir tamanha responsabilidade. E hoje em dia tem muita gente que vive, né, isso, então é, é uma situação assim, que na época, para mim, era algo impossível. E aí eu fui descobrindo que ser mãe é aprender cada dia um pouquinho mais e saber lidar com os problemas, as dificuldades. E eu tenho certeza que eu já aprendi muito, estou aprendendo e ainda vou aprender, né? É, No início eu era muito insegura com relação a ser mãe, né? E aí esse peso foi se tornando algo assim, essa responsabilidade foi se tornando um peso no meu ombro, não no sentido ruim, no sentido de ter filho é ruim, mas essa questão da responsabilidade mesmo, de educar uma criança, né? Porque eu assumi muito isso para mim, né? Eu peguei isso e falei, não, agora que eu vou ser mãe, eu vou fazer direito. Então eu carregava aquela responsabilidade de não fazer só por mim, mas fazer por ele também. Então tudo meu até hoje é para mim e para ele, né? Nunca posso pensar só em mim. E aí, no decorrer desse tempo, né, desde os 20 anos, muitos problemas surgiram, né, coisas que acontecem com todo mundo tem problemas. Só que na época eu tinha uma visão de problema diferente do que eu tenho hoje, né? Na época eu não sabia ver um problema como uma oportunidade de crescimento, uma nova experiência. Hoje em dia eu já tenho uma visão diferente de problema, né? Problemas todo eu vou ter para o resto da minha vida. Todo mundo que vive tem problemas. Então eu não estou sozinha tendo problemas. Todo mundo está tendo problemas e a gente tem que saber lidar com isso. Só que na época, como
eu era muito imatura ainda, eu via o problema como centro da minha vida, né? E aí eu fui começando a deixar os problemas tomarem conta de mim. E isso deixava minha autoestima muito baixa. Aí eu fui me tornando uma pessoa triste, fechada, né? E tinha sintomas muito depressivos, ficava muito comigo mesma, assim, sabe? E é uma coisa que a gente vai deixando tomar conta e sem perceber. Quando você vê, você já está trancado dentro do quarto, fechado, não está falando com ninguém, né? E eu fui deixando isso acontecer na minha vida. Aí, dentre esses problemas, eu tive problema sério de saúde, fiquei internada em UTI, uma semana, 2 meses depois que Caio nasceu, meu filho, né? E o médico já me desenganou, porque eu tive um problema muito sério no pâncreas, né? E fiquei uma semana lá na UTI sem saber se eu ia viver ou não ia. Então, minha mãe fala que eu renasci nesse dia, né? No dia que eu me curei disso tudo, que eu estava no hospital, ela fala que foi uma oportunidade de viver de novo, de recomeçar, né? E, assim, foram coisas que foram acumulando dentro de mim, né? Eu não sabia lidar com aqueles problemas, muito nova. E passaram anos, quando eu pisquei o olho, já tinham passado 6 anos. E eu estava ali remoendo e passando por vários problemas e colocando eles como centro da minha vida e me tornando uma pessoa cada vez mais triste, mais abatida. E a minha rotina era muito agitada já, isso também não ajudava, né? Porque eu trabalhava, tinha rotina como mãe, e eu fui colocando meus sonhos de lado. E coloquei num baú e esqueci, né? Agora eu sou mãe, agora eu vou só trabalhar, vou deixar meu estudo de lado e nunca mais eu vou fazer o que eu quero. Só que eu estava errada com esse pensamento, né? Porque quando a gente é mãe, a gente não tem que deixar a nossa vida, a gente tem que adequar a nossa vida, né, ao fato de ser mãe também, né? Não é simplesmente, vou deixar minha vida de lado, não vou fazer nada que eu quero, né? Só que hoje eu dou graças a Deus por ter feito essa escolha na época, né, de não ter estudado. Eu deixei isso um pouco de lado, porque em um determinado momento eu parei para pensar, agora que meu filho está um pouquinho maior, né? Eu já estava mal, estava depressiva, eu vi uma necessidade de mudar alguma coisa em mim, né? Eu precisava voltar à minha vida, né? Não podia parar e ficar estagnada ali. Então, eu resolvi buscar alguma coisa para poder ir melhorando isso, dar um passinho, né? Eu tentava, pelo menos eu conseguia reconhecer que eu tinha que sair daquilo, né? Daqueles sintomas depressivos. E aí eu fui buscando algum curso, alguma coisa que me interessava, e foi quando eu entrei para a área da aviação, né? Eu fiz o curso de comissária, me identifiquei muito, gostei demais dessa área de aviação, me apaixonei e resolvi me aprofundar, né, depois, entrando na graduação em Ciências Aeronáuticas, para poder pilotar também, né? Foi um grande desafio. Quando eu tomei essa decisão, todo mundo ficou, você é doida, né? Vai pilotar avião, coisa de doido. Outro dia estava enfiado dentro do quarto, agora vai pilotar um avião, tá louca? Agora vai voar. Tipo assim, tá saindo da gaiola, né? É. Mas, enfim, é um sonho, né, que eu coloquei na minha cabeça e agora eu tô lutando para poder alcançar e conseguir realizá-lo. Mas o simples fato não, né? O fato de ter escolhido entrar em uma graduação só colocou minha rotina mais agitada ainda. E aí eu fiquei louca, né? Porque eu ia trabalhar, eu às vezes saía um pouquinho mais tarde do serviço, chegava em casa cansada, tinha que dar atenção para o meu filho, depois sentar para estudar. E aí
na verdade, até hoje, né? Minha rotina é essa. Senta para estudar, fica até tarde, acorda cedo, vai trabalhar e por aí vai. Final de semana tem que estudar mais. E chegou um momento que eu tava assim, tava bem, tava feliz, realizada, né? Podendo estudar novamente, dar um passinho a mais para realizar um sonho. Só que eu ainda faltava alguma coisa, assim, né? E aí eu fui percebendo que eu tinha que me cuidar também, né? Foi a hora que entrou a questão do amor próprio, né? Que eu percebi que eu não me cuidava, eu não cuidava da minha alimentação, eu não fazia mais atividade física, eu sempre gostei de fazer atividade física. Só que eu alegava que não tinha tempo, né? Eu sempre pensava assim, eu não tenho tempo, que horas que eu vou fazer? Vou ficar de madrugada fazendo atividade física? Eu não tenho tempo. E nem me sentia motivada para isso também, né? Eu vou ficar sozinha aqui dentro do meu quarto fazendo atividade física. Aí eu simplesmente ia deixando isso, né? Agora eu tô fazendo só uma observação. Agora eu faço atividade física na quarentena aqui com o Em maior casa, né? prazer, morrendo de rir ainda. Como que as Quem coisas mudam, diria? né? Mas antes eu não me sentia motivada para fazer isso. Então era difícil, mas eu tinha consciência que eu precisava mudar. Que foi quando eu comecei a observar as postagens do Ibrahim, né? Que ele colocava muito assim, a primeira coisa que me chamou muita atenção, beba água. Tudo era beba água. Eu abri o Instagram, beba água. Eu, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que beber água. Aí eu comecei a beber água. Aí eu lembro que na época eu até postava também. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu postava, beba água para todo mundo. Eu sabia que era uma coisa boa, mas é. Então, já que ele tá falando para beber água, eu sei que é uma coisa boa, vou ajudar os outros também, né? Eu postava, beba água. E aí depois eu comecei a me interessar pelas postagens, né? Comecei a tentar entender um pouquinho do que estava acontecendo na vida dele, até porque eu achei muito impactante a transformação dele, né? Um dia eu vi o Ibrahim, uma pessoa para baixo numa foto, aí no outro dia, assim, né? Entre aspas, porque como a gente se afastou um pouquinho, eu demorava às vezes para poder ver uma postagem dele, né? E aí, de repente, eu olhei para uma gente, quem é essa pessoa? Eu não conheço essa pessoa, não. Alguma coisa está acontecendo na vida desse menino. Aí eu comecei a conversar com ele de novo, para poder entender o que estava acontecendo, que foi quando a gente conversou melhor e eu via as mudanças que ele estava fazendo na vida dele, que estava sendo benefício, né? E que estava muito nítido ali para todo mundo, que estava fazendo bem para ele. Aí eu parei para refletir. Eu falei, gente, se tá fazendo bem para ele e ele fez algumas mudanças na vida dele, ele tomou essa atitude, eu também posso fazer, né? Que foi aí o momento mais impactante na minha vida. Foi quando eu tomei a decisão de mudar também, de começar a refletir, pensar em mim, a me cuidar, a me amar, né? Que é um ponto principal na minha vida, nessa mudança de hábito, foi isso, aprender a me amar, me cuidar, né? Mais o quê? Então, vamos fazer um apanhado geral, porque eu fui anotando mentalmente aqui várias coisas legais sobre a sua história. Primeiro, em relação ao problema, você falou uma frase que realmente, quem não tem problema significa que você não está vivo, né? Porque só quem já passou dessa para melhor que não tem problema. Então, sim, isso é uma questão muito legal da gente pensar, porque normalmente quando a gente está passando por algum problema, igual a Carol, com 20 anos na época, teve filho, normalmente o pensamento que vem é de desespero, o que eu vou fazer da minha vida, o que vai ser de mim, por conta da imaturidade, como ela disse, e por um momento ela se sentiu paralisada. E muitas vezes, esse é o problema dela, mas muitas vezes você também tem um problema que talvez você esteja sentindo que está te paralisando. Só que existem duas opções. Ou você faz desse problema uma solução, ou você faz desse problema algo que vai continuar te paralisando e mantendo você na zona de conforto ou numa zona medíocre, digamos assim, na média. E aí, outra coisa legal que ela falou também é que ela tomou decisões durante esse período, né? Então, ela está com 29 agora, ela iniciou a mudança de hábito tem mais ou menos
quase, o quê? 1 ano, 2 anos, Carol? Ah, tá, mudou? Sim, sim. 1 ano, mais ou 1 menos? ano. É, 1 ano. Então, ó, dos 20 aos 28 anos, ela veio num processo de... não foi de uma hora para outra. Normalmente a gente pensa assim, nossa, mas de uma hora para outra eu fiquei... as coisas começaram a ficar ruins, eu ganhei peso, minha energia está baixa, mas não é de uma hora para outra, é um processo longo. No meu caso foram 10 anos, no caso da Carol foram 8 anos. Mesmo que nesse período, eu tenho certeza que ela tentou fazer alguma coisa, ela tentou, mas ainda assim a gente deixava os nossos problemas falarem mais alto. E aí, Carol, dentro dessas questões que você falou, sobre vários desafios que você tinha, que você teve, que você continua tendo, porque né, a gente tem problemas sempre, eles só renovam, né? E o que te impedia? Você falou um pouquinho sobre isso, sobre algumas desculpas que você acabava colocando para você mesmo. E esse é um ponto legal também da gente refletir. Eu sempre falo isso em todas as lives. Porque desculpas nada mais são do que historinhas que a gente conta para nós mesmos para nos deixar parados. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma rotina super atarefada, que você tem que administrar tempo para filho, tempo para trabalhar, tempo para estudar, como era o caso da Carol. Você se conta uma historinha, a seguinte historinha, poxa, eu não tenho tempo. Eu tenho muitas coisas para fazer, que horas? Igual a Carol falou, que horas que eu vou fazer exercício físico? De madrugada, em casa, sozinha? Mas eu tenho que cuidar do meu filho, mas eu tenho que... É uma historinha verdadeira, mas não deixa de ser uma historinha que você se conta e faz com que você fique paralisado. Então, é uma coisa que você pode refletir nesse momento, quais historinhas você tem contado para você mesmo que te impedem de atingir um novo nível na sua saúde, na sua estilo de vida, se tornar uma pessoa melhor, emagrecer, energia, disposição. Quais são as historinhas que você conta? Ah, depois que eu passar essa quarentena eu começo. Ah, agora eu não tenho tempo. Ah, agora eu tenho que focar nisso. Até quando você vai ficar contando essas historinhas que te impedem de... É uma questão assim, enquanto você não enxerga isso, fica fácil eu falar porque eu já mudei, eu já passei por isso. Mas você tem que tomar a decisão, o primeiro passo. E é legal porque você não precisa tomar o primeiro passo já pensando no final. Imagina uma escada. Você vai começar a subir uma escada. Para você chegar no final dessa escada, você tem que começar no primeiro degrau. Você não vai já para o final. Então, essas histórias que a gente vem contando, essas inspirações, é exatamente para te estimular a você subir esse primeiro degrau. Mesmo que você ainda não veja o final da escada. Mas tome a decisão, tome o primeiro passo. Mas então, Carol, pegando esse gancho da escada, quais eram os motivos que te impediam, quais eram as dificuldades que você colocava, essas historinhas que você se contava, que não permitia que você desse um passo à frente, que você começasse a subir essa escada aí rumo a um estilo de vida saudável? Então, o principal ponto mesmo era essa questão do tempo, né? Por ter a rotina muito agitada, tudo meu não tem tempo. Né? Então, se vinha falar alguma coisa, você tem que fazer atividade física, mas eu vou fazer que horas? Era a primeira coisa que vinha na minha cabeça, eu não tenho tempo. E isso já levava a outro ponto, que é a questão da motivação, que eu falei, eu não me sentia motivada, não tinha nada que me motivava a fazer uma atividade física, a mudar a minha alimentação. E eu achava assim que, não adianta nada eu mudar minha alimentação, porque eu tenho que mudar muita coisa. E aí vinha a questão da preguiça, né? Já me dava aquela preguiça. Tipo, não vai mudar de uma hora para outra. Isso vai me custar tempo, isso vai me custar esforço, vai me custar disposição. E aí começava já a preguiça. Não, melhor ficar sentada aqui no sofá, porque eu mereço um descanso de pelo menos 30 minutos, né? Para poder ficar aqui relaxando, fazendo nada. Só que nesse tempo de 30 minutos, no lugar de relaxar e fazer nada, eu ficava acumulando coisas na minha mente que só me faziam piorar. Então, vinha aqueles sintomas depressivos, vinham coisas bem piores, pensamentos negativos. Então, na verdade, não era falta de tempo. Eu não estava sabendo aproveitar o meu tempo da forma correta, né? Eu não estava sabendo colocar as prioridades nos seus lugares. Então, eu preferia ficar ali acomodada do que levantar do sofá e tomar uma atitude. Era exatamente isso. A minha desculpa era essa. Não, vou ficar aqui porque ia me dar muito trabalho, né? E hoje em dia, o que me dá agonia é ficar sentada no sofá fazendo nada. E eu mesma não consigo parar para acreditar nisso, porque eu não consigo ficar sentada no sofá sem fazer nada nem um minuto mais. Massa. Uma coisa que você falou também antes, né, Carol? Que uma coisa que você não tinha em você ainda é em relação ao amor próprio, né?
Isso é uma questão legal da gente conversar também, porque normalmente a gente consegue ver com facilidade as qualidades das outras pessoas. Por exemplo, se for falar de alguém que se você considera ou um familiar ou um fã, ou um ídolo seu, você consegue enumerar várias qualidades dessa pessoa. E normalmente quando a gente traz para nós, que a gente tem que falar sobre nós, falar das nossas qualidades, a gente tem uma certa dificuldade. E nada mais é do que talvez uma série de fatores que permitem com que você não tenha amor próprio, consequentemente a sua autoestima vai estar baixa. E uma coisa legal desse processo de mudança, que a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente, sobre os resultados, os efeitos colaterais que eu falo. Quando a Carol iniciou, o motivo dela não é o mesmo que ela continua hoje. Então, vai uma outra reflexão aí, em relação ao seu motivo. Qual o motivo que você tem hoje, que normalmente talvez seja o motivo que você usa como para você não começar, mas que pode ser o motivo para você iniciar. Por exemplo, a Carol tinha trabalhar, tinha que estudar e tinha que cuidar do filho dela. Esses 3 motivos, ela, até um certo momento, ela utilizava como o momento dela ficar parada. Ela não tomava uma atitude. Mas depois que ela mudou, ela percebeu que, na verdade, esses motivos, em vez de ser problemas, eram solução. Porque se ela mudasse, ela seria uma melhor aluna, ela seria uma melhor mãe, ela teria uma performance maior no serviço, e são os efeitos colaterais dessa mudança que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas, beleza, Carol. E aí você identificou esses desafios que você tinha, falta de tempo, e uma questão legal que você falou também é prioridade. Se a gente começasse a trocar, que você, assim, ao invés de falar não tenho tempo, a gente falasse não tenho prioridade, talvez as coisas mudariam um pouco. Quando alguém pergunta pra você assim, pô, por que você não vai fazer um exercício físico? Por que você não muda a sua alimentação? Você fala, não tenho tempo. Na verdade, você não tem prioridade. E aí vem uma outra reflexão que é muito importante a gente fazer. Até quando você não vai ter tempo? Até vir uma doença relacionada à falta de hábitos saudáveis, até o médico parar para você na sua frente e falar, ou você muda ou você muda. Então é importante a gente pensar nisso, porque o estilo de vida não é de um dia para a noite, é uma construção. E aí, Coral, com base nisso, qual foi o momento que você, sabe, a chave virou, que você falou assim, cara, eu percebi, eu identifiquei o meu problema, eu consigo com clareza saber o que está me impedindo de continuar, e agora eu preciso fazer alguma coisa. Qual que foi esse momento, assim? O que aconteceu? Teve algum fato? Fala um pouquinho sobre isso. Então, foi exatamente nessa fase que tudo se acumulou e parecia que estava dando tudo errado na minha vida, né? E eu comecei a ficar muito ansiosa e descontava tudo na minha alimentação. Então, na verdade, eu comia pela ansiedade e não pela fome, né? Eu sentia vontade de comer, ia lá e comia, só que eu não sabia nem dosar o que eu ia comer, eu só queria me satisfazer, sentir o prazer para poder sanar outro problema que eu tinha, que na verdade era da minha mente, não era nem problema assim de, estou com fome, não era isso. Eu estava tentando sanar um problema com a fome ali, né, com o alimento. E aí eu descontava tudo na minha alimentação. Né? Eu comia muito doce, enlouquecida. E aí isso foi, né, obviamente, gerando a consequência do aumento de peso. E aí piorou a situação, que eu já estava com alguns sintomas depressivos, né, por tudo que eu deixei acumular durante anos. E ainda tive aumento de peso, eu me olhava no espelho, eu não estava satisfeita com o meu próprio corpo, né? Aí juntou a questão da estética também. Aí veio a baixa autoestima e eu via uma necessidade de melhorar, né? Que foi justamente nessa época que eu comecei a observar no Instagram suas postagens e ver que tinha como eu melhorar, entendeu? Eu tinha que buscar inspirações, pessoas, estar perto de pessoas que queriam melhorar também para eu conseguir chegar lá, entendeu? Não que a pessoa vá me levar, mas que as pessoas me inspirassem a chegar onde eu cheguei hoje, né? E foi, assim, graças a Deus, o que aconteceu na minha vida, né? Eu voltei a conversar com você, depois eu fui descobrindo novas amizades, conhecendo pessoas e histórias novas, e a gente vai vendo que a gente não está sozinho nessa, né? Isso que é o mais legal de tudo, porque nesse momento que a gente acha que não é capaz, é o momento que a gente se sente sozinho, né? A gente se sente assim, eu não sou capaz, mas na verdade não é assim, tá todo mundo nessa luta. Então a gente tem que se juntar e um ajudar o outro. Isso que é o mais legal, né?
Massa, massa. E isso é legal porque eu lembro que quando a gente voltou a conversar, e aí a Carol falou que estava com a decisão de mudar, de emagrecer, porque ela não estava se sentindo bem, como ela disse, em relação à estética. E aí ela falou da rotina dela e eu me vi muito nela, porque quando eu falei assim, não, Carol, ó, de repente você pode treinar aqui comigo, onde eu treino e tal, não sei o quê, mas minha rotina tem treino 6 horas da manhã. E aí ela, 6 horas da manhã, eu vou treinar 6 horas da manhã. Fala um pouquinho, cara, como que foi isso? Rapaz, essa daí foi uma, né? Mas enfim, foi uma proposta que o Ibrahim me fez, me convidou para treinar com ele, né? Eu achei interessante, mas eu ficava pensando, meu Deus, acordar às 5 horas da manhã para chegar para treinar 6 horas, isso não é normal, isso não é coisa de gente normal. Vai chegar lá, só vai estar eu, o Ibrahim e o professor e a gente vai... Nossa, não deve ser legal isso. Mas aí eu fui, né? Vou fazer uma experiência. Cara, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu saí de lá naquele dia me sentindo outra pessoa. Eu saí cheia de energia, eu fui trabalhar toda empolgada, rindo, feliz da vida e parecia outra pessoa. Aí eu falei, gente, não é possível, esse negócio faz efeito mesmo. Eu acho que agora eu tô começando a entender porque que Ibrahim fica cheio de energia aqui, né? Alguma coisa tá fazendo sentido. E aí, no começo, eu confesso que eu tinha dificuldade. Então, o que eu fazia? Eu acordava, né? Eu lembro que na época o Ibrahim até se disponibilizou aí a me dar uma ajuda, ele me ligava, falava, bora treinar, não sei o que, ficava gritando no meu ouvido. Imagina, 5h30 da manhã, a pessoa te ligando e você fica pensando, meu Deus do céu, que saco, tá, mas vamos, né, já que ele me ligou. Aí, beleza. Eu ia 3 vezes na semana, eu ia 2 vezes na semana, mas eu tava indo, né, alguma coisa eu tava fazendo. E eu fui percebendo que aquilo era bom. Só que nessa história de conhecer pessoas novas, eu encontrei uma pessoa no meio dessa galera aí que me desafiou a ir todos os dias treinar. Inclusive, ela deve estar aí olhando, né? Deve estar por aí, daqui a pouco se pronuncia. E aí, quando foi um momento chave que assim, eu falei, não, agora que tá me desafiando, eu vou todo dia. Ele não tá acreditando em mim, não? Lógico que eu sou capaz. E aí foi o momento que eu tomei a decisão de não faltar mais nenhum treino. E eu ia de segunda a sexta. E se tivesse sábado, eu ia também. Eu tava lá. E até hoje eu tô assim, nesse ritmo. Graças a Deus. Mesmo em casa, né? E graças às amizades e às boas influências aí que foram entrando na minha vida. Mas isso é legal. A gente, independente do exercício que você fizer, é importante você se movimentar. Seja hoje, principalmente no momento que a gente vive, é importante você se movimentar porque o exercício físico ele está diretamente ligado com o nível de energia e disposição que você tem. Isso é uma questão fisiológica. Você se movimentar, você colocar o seu corpo em movimento, consequentemente desperta mais o seu raciocínio lógico, a sua capacidade de memória, aprendizado. Então o exercício está ligado tanto à sua saúde física como à sua saúde mental. E quando você alinha isso com a alimentação, é ainda mais impactante o resultado. E aí esse é um dado legal, por exemplo, para você parar para refletir, 1 hora de exercício, para você ter noção, representa só 4% do seu dia. Aí você para pensar, pô, eu não tenho 4% do meu dia para me movimentar, isso falando em 1 hora, se for meia hora, é 2% do seu dia. Será que realmente é falta de tempo? Ou é como que a gente estava falando antes, falta de prioridade? E agora em relação à alimentação, eu lembro bem no seu início, Carol, que você tinha... eu até falei com você, brinquei, eu falei, Carol, ó, prepara, porque quando você começar a mudar sua alimentação, o que mais vai aparecer são tentações, não é? As pessoas vão te oferecer, talvez nunca apareceu na sua vida, vão começar a te oferecer coisas para tentar tirar do foco. Nossa. E eu acho que é legal você falar isso, porque é o seguinte, quando a gente começa, você nunca tem que ter uma mentalidade restritiva. Eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo. Não. Mas você tem que selecionar melhor o que você come. Principalmente porque você está no início. Então, se você falha logo no início, a tendência de você não conseguir criar esse hábito é muito maior. Então, normalmente, quando a gente está no início, não é que a gente para de comer tudo, mas a gente tem uma capacidade de selecionar muito melhor.
Então fala, por exemplo, Carol, conta algumas histórias aí do quando você começou, das festas que tinha no seu trabalho, que você tinha que o pessoal te oferecia, que você, como que era essa relação de você, o seu objetivo, o seu foco era tão grande que para você era difícil, óbvio, mas você conseguiu passar por todos esses desafios sem se ferir, digamos assim. Conta um pouquinho sobre essas experiências. Então, logo que eu comecei a ter essas mudanças na minha alimentação, todo mundo começou a observar, né? Eu não fazia questão de mostrar, nem de ficar falando para todo mundo, né? Principalmente no serviço, que é onde a gente fica mais tempo. Então, todo mundo observa, nossa, Carol, mas tipo, tem festa lá, né? Aniversário, sempre tem bolo, tem salgadinho, só tem isso. Então, parece que quando eu comecei, todos os aniversários apareceram. Eu falei, gente, tem gente aqui que não tá fazendo aniversário e tem bolo. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, esse monte de aniversário aqui. E aí, no começo, eu senti assim, lógico que era difícil, né? Aí eu acho que eu até mandava foto, não é? Eu mandava foto pra você. Eu ficava, gente, o que tá acontecendo? Logo agora que eu não posso comer, fica aparecendo esse monte de bolo, um monte de docinho, um monte de salgado. E eu conseguia, assim, ser firme, né? Porque eu mudei realmente a minha mentalidade. No começo, eu fui bem restritiva, né? Eu fazia o máximo possível para não sair do meu foco, né? Porque eu queria entrar e mudar a minha mentalidade, mas eu sabia exatamente o que você havia falado antes. Eu sabia que se eu furasse ali, naquele primeiro momento, depois ia ser mais difícil de retornar, né? Porque a gente fura uma vez, aí daqui a pouco a gente passa uma semana, vou furar de novo. Quando você vai ver todo dia, você, eu mereço, vou comer um negocinho. Então, no começo, assim, eu fui mais restritiva, porque acho que um mês, bem restritiva mesmo, sem me dar nenhuma oportunidade de furar, né? Foi difícil? Foi. Mas depois se tornou a coisa mais fácil do mundo para mim. Por quê? Se tornou um hábito para mim, um hábito de vida. Então, quando eu voltei e me dei aquela oportunidade de comer alguma outra coisa que eu gostava, mas que eu sabia que não era assim a coisa mais adequada de se comer, eu comia, mas eu não sentia necessidade de comer tanto, né? Eu comia um negocinho de nada e pronto, acabou, estou satisfeita. Era só isso que eu precisava. Então eu comecei a pensar antes de comer, né? Eu pensava assim, será que eu preciso? Será que isso vai realmente ser nutritivo para mim? E aí eu pensava, comia às vezes quando eu estava com muita vontade para sanar aquela vontade, mas eu diminuí bem mais a quantidade. Entendeu? Eu comecei a analisar as coisas antes de comer. Então, eu analisava meus atos. Se aquilo fosse bom para mim, ok, vou comer tranquilo, sem peso na consciência. Se aquilo fosse uma coisa que não ia me agregar muito, eu comia um negocinho de nada, satisfazia a minha vontade, pronto, acabou, morreu. Né? E eu não me sentia assim num sacrifício. Era uma coisa assim, é até hoje. Né? Uma coisa muito tranquila e se tornou natural, realmente né? um hábito. Natural. E aí, outra questão, para você não pensar assim, ela falou que ela foi muito restritiva. Só para você, porque a gente tem que explicar bem essa questão, senão as pessoas podem achar que, qual que é esse sentido de restrição? Então ela parou de comer, ela só está bebendo água. Não, o que ela fez? A restrição, quando a gente fala de restrição, no nosso contexto de mudança de hábito, é dar valor para o que realmente o seu corpo precisa, que são os nutrientes que a gente normalmente não, no dia a dia, a gente não acaba focando, porque a gente tem mais oferta daquilo que é em excesso, é gordura, que é açúcar, que é sal. Então ela começou a focar a alimentação dela em vitaminas, proteínas, fibras, beber água, como ela disse. E aí uma outra estratégia que eu lembro que você usou muito e usa até hoje, que é legal falar também, que a gente falou ontem na live da Ju, e a Nádia também falou isso, que é a Ju falou uma coisa muito legal. Normalmente a gente come pelos olhos, né? Então, uma estratégia que a gente utiliza muito são as receitas, que a gente fala receita saudável, mas são receitas que, se você olhar, a gente sabe que é saudável porque a gente fez, mas quem é de fora, eu lembro muito que você, por exemplo, eu acho que você até levou uma vez para mim, mas você fazia muitas receitas que você colocava na mesa. Eu acho que você me contou um caso desse uma vez. Você colocou na mesa lá, todo mundo comeu,
e não sei se você chegou a falar que era saudável ou não era, mas fala um pouquinho sobre se você já tinha esse hábito de fazer receita, de preparar a sua alimentação, e como que foi essa estratégia na sua mudança de hábito? Então, eu costumava fazer uma coisa ou outra, né? Mas eu fazia tudo assim, do jeito que todo mundo sempre fez, da forma mais tradicional. Eu não pensava se aqueles ingredientes eram bons ou não para mim, né? Então, é o que eu falei, eu comecei a analisar antes as coisas, né? E no momento que eu comecei a fazer as receitas com ingredientes mais saudáveis, eu comia ainda com mais prazer, porque eu conseguia fazer receitas que eram bonitas, na hora que estava pronto ali, a refeição estava pronta. A Eu olhava, apresentação, né? sentia, a apresentação estava massa, eu olhava, sentia vontade de comer e depois ficava gostoso. Aí eu ficava, nossa mãe, ainda virei MasterChef, olha só. Né? O Ibrahim experimentou, ficou bom mesmo. Ficou. Top. Ele experimentou algumas. Mas aí, mas aí Fala. era mais essa questão assim. Eu tinha o prazer, né? Tenho o prazer de fazer as receitas, ter uma refeição legal, de olhar e sentir vontade de comer, e comer ainda satisfeita. Então, para mim, fechou. O que eu quero mais? Eu vou comer uma coisa que tá ali bonita, que me dá vontade de comer, ou eu vou precisar de outra coisa? Não, é melhor eu optar pelo que vai me nutrir mais, né? E aí, uma questão legal também, gente, normalmente a gente tem uma alimentação não saudável, muitas vezes a gente acha que sabe que não é saudável. Ah, eu sei que comer isso aqui não é saudável. Mas você sabe porque você ouve falar. Mas quando você começa a sua mudança de hábito e você realmente começa a buscar mais informação, ajuda de profissionais, você começa a entender que, na verdade, você achava que sabia que estava comendo mal. Quando você começa a entender que, na verdade, a alimentação saudável é muito simples, e que às vezes você substitui uma coisinha ali ou outra ali, vai manter a sua alimentação saudável, você não vai precisar mudar drasticamente a sua vida, você começa a perceber que todos aqueles pré-conceitos que você tinha, na verdade eram só conceitos pré-estabelecidos porque você não foi profundamente ali entender como se funciona e tal. Então uma coisa que normalmente as pessoas, quando elas buscam o estilo de vida saudável, que naturalmente vem como consequência, é a busca por informação, por saber de fato o que é, o que não é saudável, como fazer uma alimentação saudável, que ela seja gostosa, que ela tenha aparência bonita, ou seja, pareça de fato o que normalmente a gente costuma comer, que a gente chama de não saudável. E na verdade, quando a gente fala que não é saudável, tudo, entre aspas, é saudável, pensando em alimentação. O que vai tornar aquilo saudável ou não é o excesso. Açúcar é o mal da humanidade? Não, açúcar em excesso é o mal da humanidade. Então isso é tudo mudança de mentalidade. Como consequência disso, você começa a se alimentar melhor, fazer exercício físico e etc. E aí, Carol, fala um pouquinho sobre o seu resultado, como que foi as mudanças que você sentiu, né, não só também em relação ao seu corpo, em relação ao seu desempenho nas atividades físicas, por exemplo. Fala um pouquinho sobre esses benefícios que você sentiu, os resultados que você teve por conta dessa mudança. Bom, depois que eu mudei os hábitos, acho que tem aproximadamente 1 ano, né, isso. Mudei meus hábitos alimentares e comecei a praticar atividade física frequentemente. Eu comecei a me sentir muito mais disposta, né? É o que eu falei lá no começo, que antes eu sentava no sofá e ficava ali fazendo nada. Hoje em dia eu já não consigo mais ficar sentada no sofá fazendo nada, me dá agonia, né? Então eu me sinto uma pessoa mais disposta, eu faço as coisas que eu tenho que fazer com prazer, né? Se eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou tranquila. Se eu tenho que voltar, eu tenho que estudar, eu vou estudar e eu estudo bem mais concentrado do que antes, né? Eu consigo fazer as minhas atividades com muito mais disposição, né? E fora isso, quando eu fui trabalhando a minha mente, eu aprendi e fortaleci muito o meu emocional, né? Essa questão da depressão, dos sintomas meio depressivos que eu tinha, isso tudo foi, assim, acabando, né? Não é uma vez ou outra acontece, não é todo dia que a gente vai estar bem. É normal um dia ou outro acontecer de você não estar no seu melhor dia.
mas predomina às vezes que eu estou forte, que eu estou tranquila, que não tenho sentimentos depressivos, né? Então foi algo assim que mudou para melhor e que mudou todo o contexto da minha vida. Não foi simplesmente uma mudança de hábito alimentar e uma mudança de hábitos com relação à atividade física. Foi algo que impactou na minha vida no geral, né? Que ajudou no meu trabalho, ajudou na minha disposição para estudar e para poder realizar o meu sonho até, né? Inclusive, me ajudou a ser uma pessoa melhor, né? Porque eu entendo hoje que eu me cuidando, eu me amando, eu cuidando da minha saúde, eu estou cuidando do meu filho, eu estou cuidando da minha mãe, entendeu? Então, eu me cuidando, eu estou fazendo bem para todo mundo. E todo mundo vendo eu me cuidar, quer se cuidar também, porque vê que eu estou bem. Então, é uma coisa assim que gera benefícios para mim e para todo mundo que está ao meu redor, né? Massa, eu gosto muito de falar sobre isso, porque é muito legal, porque a Carol, como ela disse, o objetivo quando ela iniciou, além de querer mais energia, mais disposição, foi o que falou mais alto foi a estética. Ela não estava satisfeita com ela mesma e ela quis mudar por conta de autoestima. Normal, todo mundo quer se sentir melhor. Alguns querem se sentir melhor em nível de energia, outros querem se sentir melhor em relação à autoestima, alguns em relação à saúde, como foi o meu caso. Independente do que vai te levar a essa mudança, é importante você ter isso claro. E foi uma coisa que eu perguntei muito para ela no início. E que normalmente você tem que se fazer essa pergunta. Por quê? Por que eu quero mudar? Ah, porque eu tô olhando para mim no espelho, para mim não estou me sentindo bem comigo mesma, meu corpo não tá legal. Beleza, não tem problema. Eu falei isso no vídeo da minha história. Não existe motivo pior ou melhor. O melhor é você começar. E aí, Carol, uma coisa legal também que aconteceu com você, creio eu, e que aconteceu comigo também, que o seu motivo de iniciar essa mudança foi por questão de autoestima, de estética. Mas o que te faz manter esse estilo de vida hoje já não é mais isso, porque você já atingiu um nível de satisfação com você mesma. E fala um pouquinho sobre essa relação, porque foi o início, o motivo foi e hoje você percebeu que ser saudável é muito mais, né, do que o seu objetivo inicial, assim. Fala um pouquinho sobre isso. Então, antes, no começo, a ideia era fazer uma transformação, né? Hoje em dia, a ideia é manter para poder continuar tendo os benefícios que eu já tive e melhorar cada dia um pouquinho mais, né? Já deixou de ser aquela coisa assim de ter que mudar, uma coisa muito drástica que vai ser difícil. Hoje em dia já é uma coisa mais natural, né? Muito mais fácil para mim poder manter isso, continuar aí tendo os meus hábitos saudáveis, né? Sem precisar me sacrificar, em momento algum, nem no início, né? Eu não me sentia assim. Mas hoje em dia é muito mais fácil eu manter. E o que me motiva é estar perto de pessoas que estão nessa mesma vibe que eu, né? E ver outras pessoas sendo influenciadas por mim e tendo bons resultados, passando por transformações, assim como eu passei um dia. Então, eu fico me colocando, às vezes, no lugar dessas pessoas, né? Inclusive, tem uma pessoa que é a Bruna, que vai estar aqui falando amanhã, é uma pessoa que eu tenho, assim, como um exemplo muito, muito grande, assim, que eu tenho uma felicidade enorme de poder ter influenciado nessa história, é uma história muito linda. E é emocionante a gente ver as pessoas mudando seus hábitos, tendo uma vida melhor, realizando sonhos, né? Porque tem impacto num contexto geral da vida da pessoa. Não tem jeito, influencia ali na autoestima. Olha lá, ela falando, ai meu Deus, é você mesmo, filha, é você mesmo. Mas não tem jeito, não tem assim, não tem nem como explicar o que é você influenciar na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, nesse momento, eu acho que eu parei um pouquinho de olhar para mim, né? Ah, eu tenho que melhorar, eu tenho que me olhar no espelho e me sentir bonita. E comecei a olhar mais para as pessoas, entendeu? Eu me cuido, como eu falei, eu me cuido. E as pessoas
veem eu me cuidando e querem se cuidar também. Então, isso é muito gratificante, né? E você vai se envolvendo nessa história e quando você vai ver, você já passaram anos e o negócio tá rolando. Isso aí, rumo aos 120 anos, né, no ritmo saudável. Olha Exatamente. que legal, o que a Carol falou é muito legal, porque, por exemplo, eu iniciei a minha mudança e por questões dela me acompanhar, a minha história, ela se sentiu motivada por vários outros motivos e começou também. E com o fato dela ter iniciado essa mudança de estilo de vida, ela impactou outras pessoas, inclusive a convidada de amanhã, já dando spoiler aí, amanhã às 10 horas, é uma colega de trabalho da Carol, né, uma amiga, que também se sentiu impactada por o resultado da Carol, energia, disposição, etc. E começou a mudar também. Olha que loucura. Talvez, se ela não tivesse iniciado essa mudança, nada disso teria acontecido. E o mais legal, que não foi só a Bruna, né, Carol? Então, ela com o resultado dela, pensando no serviço, além da família, etc., ela conseguiu impactar várias pessoas dentro do próprio trabalho dela, que começaram a mudar. Talvez pessoas que nem mudaram completamente, mas só o fato do nível de energia e disposição da Carol tá diferente, ela também contagia outras pessoas. Então isso é muito legal, porque a gente vê claramente no nosso dia a dia como a mudança, né, busca pelo emagrecimento, por energia, por disposição, por saúde, a gente começa focando nisso, só que os resultados são muito maiores que isso. E isso é muito, muito impressionante. Assim, é uma coisa que eu queria que as pessoas que não têm essa visão conseguissem enxergar. Mas se você conseguir enxergar pelo menos o primeiro passo, né, o primeiro degrau da escada, já é suficiente para você pisar nele e iniciar essa mudança. E aí, Carol, se fosse para você falar para as pessoas que estão querendo iniciar esse processo, que tem N motivos para não iniciar, N fatores que de repente dificultam, o que fez diferença, né, para você iniciar esse processo, para você manter esse estilo de vida, que você gostaria de compartilhar com essas pessoas para inspirar e estimular elas também a tomar essa decisão de iniciar? Então, primeiramente, foi o fato de acreditar em mim, né? A partir do momento que eu vi, né? Naquele momento que eu vi que você tinha conseguido alcançar o seu objetivo, e eu me desafiei, não, se ele consegue, se outra pessoa consegue, eu também vou conseguir. Então, eu tenho que acreditar em mim, né? Nesse momento que eu tomo a decisão de mudar, e não esperar que as coisas aconteçam de uma hora para outra, porque nada acontece com mágica, né? E eu tenho isso como exemplo na minha vida também, nessa questão da minha graduação, de me tornar pilota de avião. Eu tenho consciência que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Eu tenho que dar os meus passos, e é uma Tem que caminhada passar longa. por um processo, né? Sim, então se eu quero realizar um sonho, se eu quero alcançar algum objetivo, eu tenho que fazer por onde, não adianta eu ficar parado. Então, não esperar que as coisas aconteçam como uma mágica. Você tem que ter persistência, trabalhar dia por dia e acordar disposto para ser diferente naquele dia e ter em sua mente aquele objetivo e não desistir. Massa. Muito, muito top. Tá vendo como foi fácil que eu te falei que seria? Agradecer, Carol, pela sua paciência, por ter ficado aqui, mas vamos só dar uma recapitulada para as pessoas entenderem, ficar um resumão, digamos assim, de tudo que foi falado aqui. A Carol, como ela contou a história dela, ela teve vários desafios durante essa jornada rumo ao estilo de vida saudável, engravidou com 20 anos, teve um momento de decisão forte ali, em que ela se sentiu, às vezes, que a vida dela talvez não teria um destino que ela tinha escolhido, pensou que as coisas não seriam como ela gostaria que fosse, passou por um processo de, vamos dizer assim, por volta de 8 anos nessa busca constante por algo que realmente fizesse despertar essa vontade por buscar a melhor versão. Diversos obstáculos, por falta de tempo, porque ela estudava, ela trabalhava, ela tinha que cuidar do filho dela, tinha a família dela, tinha as obrigações. Fora isso, os amigos, né, a nossa vida além do trabalho, estudo e família. E mesmo assim, com todos esses desafios, com todas as desculpas que ela poderia utilizar, ela conseguiu tomar a decisão, olhando só para o primeiro degrau, de começar essa subida rumo a um estilo de vida saudável. E depois que ela começou essa subida, digamos assim, subida rumo ao estilo de vida saudável, o mais legal disso tudo é o seguinte:
Não, você não precisa estar preparado para subir, você só sobe. Você vai se preparar no caminho. Foi o que ela fez. Ela iniciou e hoje ela atingiu um nível que ela não tinha naquela época, mas isso não impediu. Então você precisa começar, mesmo que você não saiba. O mínimo você já sabe. Por exemplo, ela falou aqui o fato de beber água, o fato de repente, não focar tanto em coisas como gordura, açúcar e sal e procurar uma alimentação mais saudável, rica em proteínas, fibras. Então, coisas simples assim. Ser saudável é simples. Simples não é fácil, mas é simples. Só que a gente complica. E por a gente complicar, fica mais difícil ainda. Então, descomplica, né? Tem uma propaganda Descomplica. Descomplica porque é simples ser saudável. E o melhor de tudo, como ela disse, não começa hoje querendo o resultado amanhã. Curta essa jornada, curta esse processo. Vai ser maravilhoso, você vai inspirar muitas pessoas. A sua vida vai se mudar e você vai mudar a vida de outras pessoas. Então, começa por você e a sua vida, você vai poder impactar outras pessoas. Então, por conta dessa decisão dela, ela teve um resultado incrível, sentiu melhor com ela mesma, a estética melhorou, autoestima, energia, disposição, e hoje se tornou um hábito. Então, hoje não é mais difícil, porque é isso que você tem que entender. Depois que se torna um hábito, fica automático você ser saudável. Fica automático você ter uma alimentação saudável. Fica automático você praticar exercício, mesmo na quarentena, por exemplo. Tem muita gente que está em casa agora que já não estava indo para academia mesmo, não estava fazendo exercício, não estava correndo, já não estava nadando, enfim, agora em casa não vou fazer, não. Ela, antes que era um problema, ela não tinha tempo para treinar, ela não queria treinar em casa, hoje é fácil, hoje ela não consegue ficar parada no sofá, por exemplo, e a gente tem aí a facilidade, por exemplo, de treinos online, a nossa academia, por exemplo, você não tem treino online, não tem problema, se movimenta, dá uma volta na sua casa, faz uns polichinelos. Se você não tem restrição nenhuma física, faz os agachamentos. Se você tem alguma restrição, pede auxílio do profissional, é óbvio. Mas se você não tem nenhuma restrição, é só falta de vontade, bora, levanta, sai do sofá e bora se movimentar e bora arrumar um estilo de vida saudável aí que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Carol, muito obrigado. Traz o Caí para dar um tchau pra galera também, que ele passou um monte de vezes, eu vi ele atrás. Esse ano ele começou a estudar de manhã, né? E aí eu treino às 6 e ele entra às 7h20 na escola. Como a escola dele é perto lá do treino, eu acordava ele antes do horário, levava ele pro treino, coitado. Ele chegava lá no treino dormindo, depois eu ia levar ele pra escola. Olha Mas que loucura. ele já acostumou, porque ele entrou no meu hábito, né? Ele teve que participar dessa minha mudança, então para ele era normal. Né? Estranho seria ele ficar em casa e eu ir treinar. Entendeu? Ele acostumou já com isso. Então, para ele, tanto faz. Maravilha. Cara, tenha isso na sua mente. Usa as coisas que hoje para você é um problema como solução. Ela levou o filho dela, ele ficava lá no cantinho dormindo, inclusive, mas ele foi hoje, com certeza, a vida do filho dela. O Caio tá com quantos anos, Carol? Tá com 9. 9 anos. Com certeza, a vida dele daqui para frente já foi modificada por conta disso. Ele vai ser uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto muito mais saudável. Que talvez se ela não tivesse iniciado essa mudança, hoje a obesidade infantil é absurdo. Olha, pesquisa na internet, se você jogar aí cenário da obesidade no Brasil, você vai ver o quanto hoje as crianças já estão com 5 anos obesas e ela vai salvar talvez a vida do filho dela da obesidade por conta dessa atitude. Então, talvez o que você hoje usa como problema pode ser a solução para você iniciar essa mudança. Cadê ele? Tá aí? Olha ele aí. É isso aí, Carol. Dá tchau pra galera pra gente encerrar por hoje. Tchau, galera. Persistência. Bora ativar aí a mente saudável, que vocês não vão se arrepender, viu? Tchauzinho. Isso aí. Tchau, galera.